Tem uma dúvida aqui com a gente, aqui, que é a seguinte: se tudo é relativo, como é que a gente pode estar afirmando que uma coisa é certa, que não é certa? Você afirma naquele momento. Naquele momento, aquela verdade relativa é absoluta. Mas só naquele momento. Só que vamos Passou daquele momento, a relatividade e o absolutismo desaparecem. Mas, por exemplo, ali dentro é o consenso, é a melhor coisa, é o prioritário, é o mais cosmoético, é aquilo que melhora a sua evolução. Agora, nesse ponto, é relativo. Só que Mas se a razão é relativa, é o que manda, hein? Só que se a razão é relativa, ambos os lados estão certos. Só que de uma visão diferente de um ângulo diferente. O meu lado está certo para mim. Eu para o Valdo estou certo. Maria para Maria está certa. O problema é dela. O problema do Valdo é dele. E ó, banana para Maria. Só que Merlin, vamos olhar para um lado. Ela está me chamando de Merlin desde que me viu. Eu sou o Mago Merlin para ela. Só que olha para um Sai ângulo. dessa. Ela está me lembrando o povo lá do Meia. Eles é que me chamavam de o Mago Merlin. Só que o meu certo pode ser errado para você e o seu errado pode ser a minha razão. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa explicar e entender o que é o princípio da descrença. No princípio da descrença, você não admite nada. Você está entendendo? Não pode admitir, crer em nada, nem admitir nada. Você só admite o que a Maria falar. A sua experiência pessoal. Ó, meu dedão no seu nariz, ó. Aqui, ó. Dedão. Está entendendo? Então, aquilo que você estudar, que você concluir, você admite. O que o Valdo falar não vale nada. O que a Rosa falar não vale nada. O que a Flávia falar não vale nada. Então, você vai para casa e vai estudar. Agora, tudo isso é relativo. Agora, você também é relativa. Porque amanhã você vai encontrar, por exemplo, com o Eduardo ou com o Alexandre, eles vão mudar, vão dar uma ideia melhor do que a que eu dei, do que ela deu, do que ela deu. Você já mudou. Agora entra a relatividade. Porque eu não posso, então, não posso crer em você nem acreditar no que você acredita. Porque é relativo para mim. Não, a gente não acredita em ninguém, em nada. Você precisa estudar o que é o princípio da descrença. Chama descrenciologia. Descrenciologia. Entende? Você vai chegar lá. Eu já falei com ela, ela vai aparecer uma manhã, eu vou dar uns livros para ela. Para ela, olha aqui, ó, desancar. Tem que criticar. Os livros é para ler criticando. Tem que riscar tudo, dobrar a página, cuspir se for preciso. Você está entendendo? É o jeito. Professor, é assim que a gente faz. Ela é boa, porque ela é das nossas, ela é questionadora. Se ela quiser olhar depois, tem a placa lá com o princípio da descrença, né? Tem uma lá, placa. Você ainda não viu a placa, lá, não? Lá fora também tem. Não, e lá fora também tem. Tem isso todo lado. Que é para acudir o povo, senão eles dormem aqui. Entendendo? Aquilo lá faz a pessoa acordar. Professor Letrado, pode falar. Em termos assim de abridor de caminho, existe alguma comparação, alguma analogia que a gente possa fazer entre o nosso trabalho da Conscienciologia e, por exemplo, muitos de nós que tiveram uma família que veio da Europa muitos anos atrás, que eles deixaram tudo para lá, de certa forma eles foram um abridor de caminho também aqui. São pioneiros, imigrantes, etc. Mas e daí? Não, se existe alguma analogia que a gente possa fazer ou comparação... em termos de abridor de caminho. O problema de liderança e pioneirismo tem de tudo, e o precursor tem de tudo. Mas agora o problema todo é o seguinte: o abridor de caminho que nós estamos falando é um pouco maior, né? Ele é mais vasto, ele é multidimensional. O que interessa é isso. Agora, quem abre caminho, a meu ver, hoje na Terra, são os intermissivistas. Esse é que estão abrindo caminho, que o resto, quer dizer, os verdadeiros colombos atuais são os intermissivistas. São vocês. Tá certo? Por isso que eu estava falando, por exemplo, a Maria, que está chegando aqui com 15 anos, precisa de ver depois se ela tem um curso intermissivo ou não. Ela que vai ter. O problema é ela tem também que saber disso. Ela tem que entender o princípio da descrença, saber se ela tem o curso intermissivo e ver como é que é. Ela já chegou à conclusão que ela é da síndrome, né, do deslocamento, ou seja, aquilo da balona, quer dizer, assim do estrangeiro. Ela já viu, né? Você sabe que você tem mais ou menos isso. Então ela é sindrômica nesse assunto. Agora precisa ver o resto, né? Como é que é? Aqui outra pergunta. Na primeira linha da parafatologia, o amigo oculto extrafísico, poderia explicar melhor sobre isso? Sim. O amigo oculto extrafísico é aquela consciência que pretende ajudar a pessoa e essa pessoa não abre vaza, não dá chance. Ele quer dar uma sugestão, uma inspiração, pelo menos mostrar um fato,
explicitar alguma coisa, mas a pessoa fecha tudo. Então, fica aquele amigo oculto. Agora, de vez em quando ele consegue, então ele fala alguma coisa, mas a pessoa nunca chegou a identificar, não sabe quem é, etc. Amigo oculto, geralmente, é um processo de criança. Então, a criança que está sempre vendo um menino, que está junto dele, alguma coisa que está ali. Então, aí no caso também, o que nós queremos chamar do amigo oculto é uma pessoa, ou uma consciência no caso, e que tem uma pessoa que é uma criança, que do ponto de vista extrafísico ainda não tem muita ideia do assunto. Então, tem um abridor de caminho que está querendo abrir o caminho para a pessoa, mas ela às vezes renega o laço. Ela não admite aquilo, ela tem problema para admitir ou para aceitar a ideia. Então, até um certo ponto, ela pode ser neofóbica, ela não admite a ideia nova. Ela pode ser a priorista ou a prioriota, né? Que é o idiota do apriorismo, e outras coisas nesse sentido. Ela está, como diz o Losch, ela está congelada, está, o que mais? Engessada. Estagnada. Engessada. Está danado. Valdo, Sim. aqui no B. Por favor, no detalhismo, a neossinapsologia, dentro das neossinapses das neoverpons... As neossinapses das neoverpons. Isso. Eu queria entender o seguinte, como é que a gente pode criar um ambiente mental para facilitar o recebimento das neoverpons? Aí é trabalhar bastante, ler bastante, escrever bastante no laptop, colocar suas ideias, começar a fazer um livro que acaba aparecendo. Todo mundo que começar a trabalhar nesse sentido vai chegar a um ponto que começa a aparecer as ideias novas. Isso é quase que inevitável. Todo mundo, seja homem, mulher, quem for, devido ao processo da agitação das ideias. Você sabe, a cabeça, eu gostaria de colocar, se pudesse, na testa de todo mundo assim, agite antes de usar. Mas é que não pode, né? Se agitar uma pessoa, está danado. Então a pessoa chega e vai assim, Valdo, eu gosto de dançar, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que tem mais uma tendência intelectual. Você está ótima, é a melhor coisa que tem. Você se agita bem, depois você vai estudar, porque isso vai melhorar a circulação, vai levar o oxigênio para o cérebro, você vai funcionar melhor, vai ter mais lucidez, vai ter mais capacidade de concluir, de fazer associação de ideias, de elaborar a pensanização. Então, agite antes de usar. Quer dizer, agite bastante as ideias, que acaba aparecendo ideia nova. Não tem jeito. Isso é o liquidificador. Então, aparece aquilo que é a nata. Foi liquefeito o processo da ideia. Né? É por aí. O caminho é assim. O que mais tem? Não tem mais nada? Pode falar. Eu cheguei um pouco atrasada hoje. Sei, o nome é retardatária. Isso. Eu gosto dessa palavra, que eu acho tão bonita. Já pensou o nome de uma mulher? Como é que é o seu nome? Retardatária de Albuquerque e Silva. Olha aí, como é que é bonito. Teve uma pergunta que alguém fez sobre autodefesa. Eu peguei um pouco no final, eu estava lá fora assinando ainda. Então eu ia pedir para o senhor repetir ou me responder, mesmo que seja a mesma pergunta, se puder. A respeito da pessoa que tem muita autodefesa e não percebe direito como é que isso funciona, esse mecanismo que é muito automático, e como que a gente faz para começar a desconstruir ou ir no nó-gordo da situação, né? Porque a pessoa muito defendida, ela acaba não... O problema todo é o seguinte, é evitar ao máximo o mal-entendido, a má informação, a subinformação, a desinformação. Para isso, é explicitar mais o caso, mostrando exemplos, abordando o tema por flancos ou por lados diferentes. Às vezes isso é importante. Com isso vai ficar tudo mais esclarecido. Enfim, faça primeiro a desconstrução do tema. Depois você desconstrói a pessoa se for preciso. Você entendeu? Mas primeiro tem que fazer a desconstrução do tema, mostrando a realidade e onde é que você apoia. Qual é o seu posicionamento dentro desse contexto?
Essa desconstrução do tema significa várias abordagens? Várias abordagens. O ideal é ter uma visão ampla, cosmovisiológica do assunto. A maior parte das pessoas, elas querem que você defina tudo pontualmente, só uma coisinha ali, só aquilo. A vida não é assim, tudo é mais complexo. Não tem nada que seja simplão. Você pega, por exemplo, aí um grão de areia, você vai pensar que ele é simples, ele não é. Quanta molécula não tem ali dentro?